jovens e adultos e idosos lá, as nossas crianças. Todo mundo aqui sabe que nós não trabalhamos com palavras aleatórias, porque nós lemos na Bíblia que nós somos construção de Deus, casa de Deus. E você, casa de Deus, tudo que nós tratamos precisa fazer sentido. Eu não posso chegar aqui um domingo, surtar da minha cabeça, assim, Deus me mandou falar isso. Ok, isso é bonito. Para o ego, isso é bonito. Mas o propósito é estar construindo alguma coisa, edificando alguma coisa. Então, mês passado, a gente falou o quê? Do nosso despertamento pessoal. Como cidadão. Para que eu nasci? Você lembra das mensagens? Para que eu nasci? Do que a Bíblia me chama? Principalmente Jesus. Jesus me chamou de quê? Sal da terra, luz do mundo. Paulo me chamou de carta viva. Por que eles usam essas expressões literárias para apontar quem que eu sou? Que aponta para a minha missão, né? Luz, qual que é o propósito da luz? Dissipar trevas, trazer clareza, trazer direção. Isso é meu propósito de vida. Sal, aí todo mundo achou que o sal era para dar gostinho, né? Jesus falou que nós somos o sal, nós temos que dar gosto para a vida das pessoas. Não tem nada disso. O contexto do sal ali é o sal que o soldado carregava no alforje para ir para a guerra. Para que quando ele fosse fazer xixi ou fazer suas fezes, ele pegasse aquele sal e jogasse onde ele defecou, para que nenhuma bactéria proliferasse para o seu companheiro. Se o cara passa com o pé cortado em cima do xixi, não contaminasse, em cima das suas fezes, não contaminasse. É nesse contexto, Jesus falou assim, vocês são sal que é jogado na terra. O sal não pode ser insípido, sem gosto, sem propósito. Então, qual que é a minha atuação no meio da sociedade? Jesus me chamou para estar no meio das impurezas mesmo, para trazer purificação, para trazer direção, para trazer uma série de coisas. Nesse mês nós vamos trabalhar com o seguinte, aspecto prático. Eu vou pegar alguém da Bíblia, e vou dissecar a vida dessa pessoa para entender o quão importante ele foi para o contexto de vida dele. É isso que nós vamos fazer literalmente esse mês. Criados para as boas obras e analisando a vida de algumas notáveis na fé. Eu começo hoje dizendo que tem um padrão para Deus usar uma pessoa. E qual é o padrão para Deus usar as pessoas? O texto vai dizer isso aí. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, presta atenção em duas palavras aqui agora. Reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muito poderosos, nem muitos de nobre nascimento. 27. Chegou? Pelo contrário, diga isso comigo, pelo contrário. Deus escolheu, olha o texto, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Próximo. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Bom, a gente leu na RA, Revista e Atualizada. Vamos dar uma lida numa versão mais atualizada, contemporânea? Põe na NTLH para a gente, 26 a 29, depois você volte para essa versão. Vocês vão ler. 1, 2, 3, vai.
Então, o sentido geral do que Paulo quis dizer é isso. Agora, o legal é o padrão que ele está descrevendo. E o que a gente vai pensar aqui? Vamos lá. Começar a pensar. Depois da queda, lá no Éden, quando Adão cai, né, o famoso texto do fruto, existe uma coisa que nós chamamos de quê? Teologicamente, a gente chama de depravação total. O homem ali, naquela queda, ele perde completamente suas capacidades morais, espirituais e também emocionais. E o mundo vem o quê? Degringolando de lá para cá. Dentro disso, desde a queda, uma coisa tomou a vida do homem, a nossa vida, que é o quê? Esse desejo de querer ser o centro das coisas no ambiente que se vive. Você pode ver que, como disse o escritor bíblico, que a estultice habita o coração do homem desde a sua infância. Você pode ver isso numa criança. Criança que quer chamar atenção, porque está achando que não está tendo atenção suficiente, que quer ser o centro das atenções. E a pessoa vai crescendo com isso, que esse desejo descontrolado de ser o centro de alguma coisa. Cada um de nós, no contexto que está inserido, a gente cai nessa tentação. Numa sala de aula, numa empresa, na prática de um esporte, no desenvolvimento acadêmico. A gente quer ser, de alguma forma, quer chamar atenção. Por que é assim? Porque isso é a marca do homem caído. E Paulo, se ele voltar para RA ali agora, ele vai dizer que o propósito disso, o fim é de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Vangloriar, literalmente em grego, é querer aparecer exageradamente. Só que aí, no verso 26, quando ele começa essa conversa, ele diz assim, reparai na vossa vocação. Tem duas palavras gregas para vocação. Duas palavras gregas para vocação. Uma dá a ideia de chamado. Alguém que eu estou aqui dentro, estou chamando alguém de lá de fora. Vocare, vem. Não é essa palavra que foi usada aí. Essa palavra que foi usada nesse versículo, a palavra grega klesis. Klesis é o contrário. Agora não é alguém que está te chamando você aqui para dentro. É alguém que está te chamando lá para fora. É o Deus que está dizendo assim, você foi constituído com uma vocação externa. Tem algo que você nasceu com isso, e isso vai ser usado como instrumento para aquilo que você vai ser usado lá fora. No contexto da sua vida. Por que a gente tem que pensar nisso? Eu fiz uma análise com vocês aqui, um tempo atrás, e disse para vocês que dos 35 milagres de Jesus descritos tem 35 milagres. Ele fez mais? Provavelmente fez. O próprio João diz que se fosse escrever tudo que ele fez num livro, todos os livros do mundo não daria. Então Jesus obviamente fez mais. Mas nos 4 evangelhos, dos 4 evangelistas, contabiliza-se 35 milagres. Dos quais são o quê? 3 ressurreições. Jesus ressuscitou 3 pessoas. Não está contando nem a dele, tá, gente? Não está contando a dele. Ele realiza 3 ressurreições. O filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e o Lázaro. 3. Então, conta aí. 35 menos 3, 32. Desses 32, 9 são milagres de interferência na natureza. Andou sobre o mar, acalmou a tempestade, transformou a água em vinho, e esses milagres de interferência natural. 9. O resto foi milagre de quê? Libertação de oprimido, cura de um doente. Então, 35 no total que nós temos acesso. Nenhum foi feito no templo. Nenhum foi feito no templo. Só 2 foram feitos na sinagoga. Sinagoga não é templo. Sinagoga era um prédio pequeno para uma reunião pequena dos judeus. É considerado igreja, templo. É considerado lugar de reuniões. Lugar para memorizar a lei. Então, o que Jesus diz?
Jesus apontou com letras grandes, dizendo para ela assim, ó, eu fui usado no meio da sociedade, e não num ambiente religioso. Primeira coisa que ele ensinou. Então, quando fala de vocação, ele está falando disso para mim e para você. E o padrão é esse. Não era sábio, não era poderoso, não tem nascimento nobre. Aqui nós temos um belo exemplo aqui. Ninguém tem sangue azul aqui, né? O que eu acho legal é o próximo que ele fala assim, as coisas loucas. Ele chamou as coisas loucas. Irmão, você quer a definição da palavra complicação? A palavra complicação, a definição perfeita dela está sentada do seu lado. Pensa num ser humano complicado, é esse aí que está perto de você. Complicadinho a vida toda. Complicado, esquisito. Irmão, como bom mineiro que somos, vamos falar assim, você é esquisito. Somos ou não somos esquisitos? Somos esquisitos. Está falando, tem gente esquisita para tudo, irmão. Tem gente esquisita para tudo. Ok, tem gente aqui que toma café sem açúcar. Isso não é gente, não. Molha o pão de quê? No café com leite. Sangue de Jesus tem poder. Não é? Nós somos esquisitos, temos as nossas esquisitices. Por isso que ele está dizendo, chamou as coisas loucas, porque todos nós temos as nossas particularidades. Mas aí, veja bem, essa cultura da gente ser o centro de alguma coisa, isso provém de um pensamento antigo dos gregos. Os gregos, eles amavam o antropocentrismo, é o homem no centro. Tudo é o homem no centro. O homem é o centro das atenções, é o centro das motivações. Vocês vão lembrar de um filme, eu citei ele aqui hoje de manhã, um dos melhores filmes sobre história grega é aquele filme Troia, que estrelou o Brad Pitt, o Troia, quando o Brad Pitt faz o Aquiles, né? Todas as irmãs gostam de assistir aquele filme, porque o Brad Pitt está muito bonito naquele filme, né? O dia que eu vi com a Jaqueline, eu falei, passa essa parte, não fica olhando muito não. Mas assim, tem uma cena que é emblemática naquele filme. Na hora da guerra, eles mandam um menino chamar o Aquiles, ele está dormindo. Aí o menino chama ele, estou te chamando para a batalha. Aí o menino fala assim, se eu fosse você, eu não ia não. Porque o seu oponente é muito grande. E ele é muito poderoso. E o Aquiles levanta com aquela marra toda e diz para aquele menino assim, é por isso que o seu nome nunca estará escrito nos livros de história. E o menino fica olhando com a carinha de cachorro abandonado para ele, porque ele lançou uma semente no coração daquele menino, dizendo para ele assim, se você não estiver nos livros, se você não estiver na memória, sua vida não valeu de nada. E se eu te disser que biblicamente isso é irrelevante? Não tem nada disso. Essa cultura da gente buscar só para nós. Veja bem, quando Jesus veio em carne, né? Espero que todos ainda creiam nisso. E ele veio nos mostrar um caminho de quê? De redenção. A redenção passa por tudo que Jesus ensinou. E lá no deserto, logo no início do seu ministério, Jesus tem um encontro com quem? Com o diabo. 40 dias de jejum, um encontro com o diabo. E o diabo tenta o quê? Implantar no coração de Jesus a sua filosofia, a sua mentalidade. O que o diabo faz? 3 propostas. Primeiro ele chega, vê que Jesus está com fome e fala assim, transforma a pedra em pão. Aí Jesus, não, nem só de pão viverá o homem. Então vem cá, pula daqui de cima, porque os seus anjos, o diabo sabe de Bíblia. Os seus anjos darão ordem a seu respeito. Pula aqui. Todo mundo vai ver os anjos te segurando. Imagina o susto que vai ser. Todo mundo vai te reconhecer como Messias na hora. A hora que todo mundo te ver flutuando, vão dizer, esse é o Filho de Deus. Jesus, não. Você não vai tentar o Senhor, seu Deus. Por último, o diabo falou assim, qual que era a proposta? O diabo agora inverte a proposta. Nos outros 2, ele começa com o quê? Com a proposta para dizer o resultado. Ele não conseguiu nada. Agora ele vai para o resultado para oferecer uma proposta. Aí ele vira para Jesus e fala assim, está vendo o mundo inteiro? Jesus está olhando. Isso tudo é meu. Tudo isso te darei
se prostrado me adorar. Então, qual que era o propósito? A adoração de Jesus. Ele inverteu. Ó, eu vou te dar o resultado para te oferecer a proposta. Jesus falou assim: vai de Satanás, porque somente ao Senhor teu Deus adorarás. Então, qual que é a retórica de Jesus o tempo todo, minha gente? Jesus está ensinando para o diabo que o centro das decisões dele não tem ele no centro, tem o Pai que está no céu. Esse era o propósito. Jesus está dizendo para nós, os evangelistas estão escrevendo, dizendo assim: não é sobre você, não é sobre mim, é sobre quem nos enviou. E aí lembra que eu falei semana passada que a compaixão é o antídoto para o orgulho e a avareza? O que é compaixão? Sentir o que o outro está sentindo. E aí sabe o que é legal? Quando a gente começa a ter compaixão, a gente sai do centro da conversa. Não é mais sobre mim. Deus usa um monte de meio para ir matando o quê? O nosso orgulho, a avareza, um monte de coisa. Deus vai matando isso da gente. Uma das coisas que Deus pode mais usar para matar o orgulho do ser humano é dar a ele um filho. Porque quando você tem um filho, acabou para você. Você vem para o segundo plano. Como que alguém em sã consciência, que tem filho, consegue pôr o filho em segundo lugar e ele em primeiro? É impossível isso. É impossível. E aí Jesus vai usando esses mecanismos para nos ajudar. Mas tem hora que a gente não aprende, a gente fica com esse negócio no coração. E aí, Jesus está ensinando o tempo todo o contrário. Você chega para uma pessoa assim hoje, e aí você pergunta para qualquer pessoa: você nasceu para quê? Nós aprendemos aqui, há 3 semanas atrás, que nós nascemos para ser uma resposta. Só que aí você pergunta para qualquer ser humano em sã consciência, até os conhecedores do Evangelho: você nasceu para quê? Eu pergunto, eu rodo aí o Brasil pregando, quando eu estou nos bastidores, que eu não estou pregando, eu chamo uma pessoa e falo assim: para que você nasceu? Eu escuto um monte de coisa. Eu nasci para ser médico, eu nasci para ser engenheiro. Vou mudar a pergunta: você veio a esse mundo para quê? Eu vim a esse mundo para ser médico, eu vim a esse mundo para ser engenheiro, eu vim a esse mundo para ser músico, eu vim a esse mundo para ser jogador de basquete, futebol, de vôlei, eu vim a esse mundo para ser cientista, eu vim a esse mundo para ser astronauta. Aí quando perguntam para Jesus: e o Senhor veio para quê? Eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida com abundância. O Filho do Homem veio para salvar e buscar o que estava perdido. O tempo todo Jesus está falando assim: minha vida não pertence a mim. Minha vida é para ser partilhada com alguém, por alguém, em intenção de alguém. E se não é assim que vivemos, sinto em te dizer: você não tem vivido cristianismo. Você não tem vivido o Evangelho de Jesus. Você não vai conseguir viver dessa forma. Pega a criação. Tudo na criação tem um propósito do derramamento. O que eu chamo de propósito do compartilhamento de vida. O que é o propósito? Tudo nasceu para ser compartilhado. Uma flor sente o cheiro dela mesma? Não. O arco-íris enxerga as cores dele? Não. Esses dias eu descobri que a abelha não come do seu mel. Eu não sabia disso. A abelha produz mel, mas não come do mel dela. Mas ela defende aquele mel. Tem gente que é igualzinha à abelha. Tudo que ele produz é só para ficar parado. Ninguém pode provar da vida que ele tem, da vida que ele vive. Então, assim, essa influência, a frase do Aquiles é o estilo de vida de muita gente. Por isso, seu nome nunca será escrito nos livros da história. Essa é uma proposta do diabo para nós, de sermos o centro de alguma coisa. Mas o Evangelho te propõe outra coisa. O Evangelho te propõe ter seu nome escrito no livro da vida. Essa é a proposta do Evangelho. É diferente. E aí o que acontece? Qual que é a proposta desse texto que Paulo fala sobre a vida em Jesus no seu final, no verso 19? A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. 1 de Coríntios, no capítulo 1, verso 29, vai dizer: a fim de que ninguém se vanglorie. E aí quando você começa a desmontar essa palavra vangloriar, você vai encontrar uma palavra muito conhecida no nosso vocabulário. A fim de que ninguém apareça.
a fim de que você desapareça. Então, qual que é o convite? O convite é o anonimato. Essa é a questão da relevância do que Jesus ensinou. É a música que nós cantamos aqui, menos de mim, mais dele. É a oração do João Batista, que ele cresça e eu diminua. É a vida que é doada, é a vida que é compartilhada. Você vai ver que tudo na sua vida, em qualquer área, as suas alegrias e as suas tragédias têm os mesmos paralelos. Por exemplo, se alguém teve tragédia na sua vida matrimonial, foi por causa de quê? Orgulho e avareza. Se alguém tem sucesso, é por causa de quê? Doação e compartilhamento. Se faltam esses ingredientes na vida, não é evangelho, não é cristianismo, não tem Jesus no meio. Por exemplo, Paulo dá uma palavra pesadíssima em 1 Coríntios 7, quando ele está tratando dos casamentos da igreja. Quando você lê aquilo de primeiro, você fala, impossível viver isso aqui. Quando ele fala assim, vós maridos, eu vos digo, corpo de vocês não é de vocês, é das mulheres, é da sua esposa. Esposa, o corpo não é de vocês, é do marido. Você diz, como é que é isso aqui? Ele está gritando que o matrimônio é algo que precisa ser o quê? Para ter sucesso, é preciso ter compartilhamento de tempo, companhia, de amizade, de vida, de doação e todas as coisas. O reino de Deus funciona com isso, com doação, com entrega de vida, vida derramada, vida compartilhada. O que vocês estão fazendo aqui agora? Nós estamos compartilhando um tempo que nós temos no domingo para dizer que Deus é uma prioridade para nós aqui hoje. Esse convite ao anonimato, e aí o pessoal da Bíblia fica ligado aí comigo, para o pessoal pelo menos ir lendo aqui as referências. Qual que é o convite? O Senhor está nos chamando para sermos os anônimos relevantes no reino de Deus. Anônimos relevantes. Como assim? Como existe relevância no anonimato? Existe, eu vou te mostrar na Bíblia. Quantos aqui já ouviram na Bíblia a história? Vamos fazer um top 5 aqui, um top 5 dos anônimos aqui. Que eu comecei a fazer uma lista, falei aqui hoje de manhã, ela cresceu demais. Eu olhei e falei assim, não dá tempo de pregar isso no culto tudo não. Então deixa eu elencar 5, para ficar facinho, de 5 anônimos que interferiram diretamente na história, e vocês vão se lembrar. Quem aqui já ouviu falar do dito cujo do Naamã e sua lepra? Levanta a mão. Todo mundo sabe. Mergulhou 7 vezes no Rio Jordão. Primeiro, segundo de Reis, o quê? Capítulo 5. Segundo de Reis, capítulo 5, está na sua Bíblia. A cura de Naamã. Quem era Naamã? Tem nome, tinha cargo, chefe do exército do rei da Síria. Naamã era o oficial militar mais importante do mundo na sua época. Militarmente falando, não tinha ninguém mais importante que Naamã. Esse cara pegou lepra. E a lepra, não só em Israel, quanto qualquer território do Oriente Próximo, Oriente Antigo, a lepra não era só uma doença tratada como uma doença meramente física. A lepra tinha conexão espiritual. Os antigos acreditavam que quem pegasse lepra é porque ele estava sofrendo um castigo dos deuses. E esse cara ficou leproso. Imagina para a Síria, nós estamos falando do Império Assírio da época. A Síria era o império mais poderoso. Quem era o homem mais poderoso? O imperador. Quem era o segundo homem mais poderoso do mundo? O Naamã. O segundo homem mais poderoso do mundo é o quê? Leproso. Por que ele não era afetado? Por que ele não foi deposto do cargo? Primeiro, porque o cara era tão bom que eu acho que o chefe dele tinha medo de depor ele. Mas esse cara não podia esconder sua lepra por muito tempo mais. Ele foi curado. Ele foi até o profeta, ele foi até Eliseu deu uma direção, mergulha 7 vezes no Jordão, ele fez uma pirracinha lá, falou assim, esse Rio Jordão é muito sujo, mas acabou mergulhando. Então o Naamã, olha para você ver, eu tomei todo o tempo do que eu estou falando do Naamã. Naamã você sabe quem é, Naamã você sabe o cargo dele, mas o texto bíblico vai dizer o quê? Que quem encaminhou ele para o profeta foi quem, gente? Foi quem? Sabe o nome dela? Sabe a família dela? Não sei o nome,
não sei quem é ela, não sei de onde ela veio. Mas olha lá para o texto. Quando você vai descendo, acho que no verso 2. Saíram as tropas da Síria da terra de Israel e levaram cativo uma menina. O escriba que escreveu esse texto aí, ou não fez questão, ou não teve tempo nem de pesquisar o nome da menina. Mas sabe o que eu fico pensando? Vamos lá. A maioria de nós, só a vida dessa menina dava para falar aqui a noite toda sobre ela. Ou jantar o serviço. Essa menina é levada escrava. Quando pegava um despojo de escravo assim, crianças ou adolescentes, uma dessas coisas aconteceu com a família dela. Ou cortaram o pescoço do pai e da mãe dela na frente dela, ou deixaram o pai dela e a mãe dela para morrer lá na miséria da nação, e trouxeram só ela. Eles faziam assim. Agora para pensar, essa menina está servindo na casa de quem ou escravizou, ou matou seus pais. Se sou eu e você, vamos pensar humanamente, vamos falar a verdade, sou eu e você. Eu estou trabalhando para o cara que arrebentou com a minha família. Eu estou trabalhando para o cara que, supostamente, degolou meu pai e minha mãe na minha frente. E eu descubro que ele está com lepra. O que vem à minha cabeça? É Deus trazendo vingança para mim. Aqui se faz, aqui se paga. Mas essa menina não. Ela tem um espírito diferente. Glória a Deus pela vida dela. Ela olhou e falou assim: eu não posso fazer nada pelo meu patrão, mas eu conheço alguém que pode. Diga comigo, anônimos que tem uma direção. Você tem uma direção, irmão. Você pode não resolver, mas você conhece alguém que pode resolver. Quem pode resolver? Jesus. Você conhece Jesus? Ou você conhece pessoas que podem ajudar as pessoas? Sabe qual que é a questão? Quantas vezes estamos diante de pessoas e situações que a gente está vendo acontecer e a gente não faz? O que a gente faz? Nada. Não faz nada. Essa menina, ela não se limitou a cruzar os braços. Ela apontou uma direção. Um anônimo que tem uma direção. Um anônimo que tem uma direção. Esse chamado ao anonimato nos incomoda. Porque tudo que nós queremos é ter o nosso nome lembrado. Eu vou pular um aqui, eu vou direto a um bem interessante aqui. Capítulo 6, ou a partir ali do capítulo 10, 11, 12 de Mateus, em Lucas vai ter. Mas em João capítulo 6, vai ser narrado o texto da primeira multiplicação de peixes. São duas, né? Vai ser a primeira. A segunda também é importante. Mas a primeira tem um detalhe. O texto vai dizer, é só você pensar aqui, quer ver? Ó, eu estou olhando aqui de cima, não precisa ter uma vista tão detalhada, mas só daqui de cima que eu estou vendo, a maioria, não vou dizer esmagadora, mas a maioria significativa do auditório aqui é o quê? Mulheres. Mulheres. Eu posso dizer que sem medo de errar, no auditório aqui agora tem o dobro de mulher do que homem. Isso é natural. O texto de João capítulo 6 vai dizer que só homens alimentados por pão e peixe, 5.000. Vamos fazer uma brincadeira que para cada homem tinha 2 mulheres. 10.000 mulheres. Pois os homens em número de quase 5.000. Então vamos fazer uma estimativa razoável que ali para alimentar tinha umas 15.000 pessoas. Ele estava no texto que falou ali.
Jesus chega para os discípulos e fala assim: dá vocês de comer, não temos nem 200 dinheiros dá, mas tem um rapaz. Quem? Você sabe o nome dele? Você sabe quem é? Mas é um rapaz. Que tem aí 2 peixes e 5 pães. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus traz aqui. Traz o menino aqui que eu sou. Jesus deu graça e começaram a partir. O negócio foi esticando. Milagre não se explica. E a verdade é que aquele lanchinho de 2 peixinhos e 5 pães virou comida para 15 mil pessoas. Quem foi o start para o milagre acontecer? Um menino. Um rapaz. Qual que é o nome dele? Não sei. De onde ele veio? Também não sei. Mas eu sei que ele estava no lugar certo, na hora certa, para gerar um impacto na vida de quem precisava. Para pensar comigo. Você realmente acha que os lugares que você vai, pisa, anda e está, é só coincidência? Você está ficando doido? As habilidades, dons e talentos que você tem, são só coincidência? Você está ficando doido? Mas o que Deus quer de mim? Deus quer que você seja um anônimo, que consiga tocar a vida de alguém, que consiga gerar algo poderoso na vida de alguém. Só que a gente está tão preocupado com a gente mesmo, que a gente não está tendo tempo para isso. E aí que está o problema. A gente não se incomoda mais com as situações. A gente vai andando pela rua e até as situações de problema social que a gente lidar aí com a cidade. Tinha um rapaz que quando eu ia para casa, dos 7 dias da semana, ele estava 6 lá, nesse caminho. Parava no sinal, ele estava lá de manhã, de tarde e às vezes até de noite. E assim, se eu o visse 5 vezes na semana, 3 vezes eu dava dinheiro para ele. Aí até que um dia, eu tinha que parar num lugar perto desse sinal. Ele estava, espera aí que eu vou parar e já volto. Eu falei, tá bom. Voltei. Cara, você junta dinheiro aqui para quê? Ele, para comer, né, amigão? Não, eu imagino que seja para comer. Você é desabrigado? Não, eu tenho uma casa, não sei aonde aí. Tá, mas deixa eu falar uma coisa. Eu não preciso aqui ser técnico em química, em nada. Mas você está cheirando bebida. Você está cheirando cigarro. Então, algo me diz que você também está gastando dinheiro com essas coisas. Ele riu. Amiga. Ninguém é de ferro, né? Não, do jeito que você está indo, você já virou de louça. Tudo de ferro. Mas deixa eu falar com você. Você não está cansado dessa vida, não? Eu passo aqui todos os dias. Eu queria fazer uma oração por você, porque o dinheiro que eu tenho te dado não está mudando muito a sua situação, não. Mas eu tenho um negócio que pode mudar a sua vida. Ele, o quê? Eu falei, o Evangelho de Jesus. Aí ele, não sei o quê, sou o desviado. Você já teve contato com a palavra de Deus, com o conhecimento de Cristo, e se permitiu estar nesse tipo de situação? É a vida. Aí veio contando a história. Mulher largou, não sei quem abandonou, pai. Mais uma vez é alguém, não é ser vítima. Ele quer que eu olhe para ele e fique com dó dele. Mas a verdade não é essa. Eu estava dizendo para ele assim, eu estou aqui porque eu tenho aquilo que pode transformar a sua vida. Eu tenho aquilo que pode transformar a sua vida.
Ele me ouviu, até educadamente. Eu comecei a perceber uma coisa, que como o meu carro é grande, e ele estava no mesmo lugar todo dia, ele já sabia qual era o meu carro, porque ele me cumprimentava de longe. Eu comecei a perceber que quando ele via meu carro apontando, ele já saia fora. E um dia eu gritei: amigão, você está correndo de mim, né? Mas o que eu quero te dizer é que eu não posso passar por esse cara todos os dias e não fazer nada. Tem uma coisa que eu não controlo, que é a reação dele. Isso eu não posso controlar. Mas você entende que é meio confuso para o padrão de egoísmo que tem hoje? Para pensar. Para pensar. Vamos pensar numa coisa bem simples aqui. Vamos pensar numa coisa bem simples. Tem aqui o nosso pão. Você é um menino. Você está aqui com seus 5 pães e 2 peixes, bate seu braço enrolado no jornal. Naquela época não existia jornal, né? Num papel. Você está aqui. Uma sacola, sei lá. Um pano. E aí você está vendo Jesus falar. Você está boquiaberto. Jesus. E ele está falando. Aí de repente alguém chega: ô menino, vem cá, o mestre te chama. Você está lá, no meio de um lugar inóspito. O texto diz que era desértico. Jesus chega para você e fala assim: você pode me dar seus 5 pães e 2 peixes? Porque o milagre na nossa boca é bonito demais. Mas e a situação no momento? Imagina aquele rapaz, aquele menino, vendo Jesus pega o pão dele. Não sei como é que foi feito, mas abriu o pão, partiu o peixe. O que vai fazer com o meu pão, com o meu peixe? Ou colocou o peixe lá dentro, né? Tem gente que fala assim: nossa, que nojo, o povo comia pão com peixe. Já era peixe pré-assado, irmão, com sal. O povo andava com isso conservado para nas estradas comer. E Jesus começa, pega o pão do menino e parte. Toma. Imagina ele vendo isso. Daqui a pouco ele já acalma, que ele começa a ver que o negócio começou a multiplicar. Mas até então multiplicar, deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Você daria? Seu único instrumento de provisão na mão de um cara que você mal conhece. Mas ele estava no lugar certo, na hora certa. Porque tudo que Deus quer é usar um anônimo. É usar a gente. É passar de passagem. Aleluia. Quando eu estava escrevendo sobre o menino, eu falei assim: um anônimo que é instrumento de provisão para alguém. Instrumento de provisão para alguém, um anônimo. Talvez você nunca viu Jesus fazer grandezas, porque seus pães e peixes nunca estiveram à disposição. Talvez. Uma vez, eu já até contei isso aqui, né? Mas teve uma vez que eu fiquei muito constrangido. Meu pai mandou aqui para o interior, estava vivo. Ele falou assim: preciso que você fique uns 5 dias. Era aqui onde seu pai está, Chonim, mas não tinha nem gente lá na época. E eu fui lá, ele falou assim: você precisa ir lá porque o irmão que vai lá não está lá. E você fica lá 5 dias lá, evangeliza, faz os cultos. Eu falei: sim, senhor, estou indo. Aí estou indo, peguei minhas coisas, mochila, provisão do dinheiro. Eu falei: quando você chegar lá, não tem muito segredo não. Você vai localizar o prédio da igrejinha, lá o predinho, e lá vai ter um pé de manga mais para frente, uma senhora, mas o senhor que mora lá. Eles vão te receber. Você vai ficar lá com ele. Eu falei: tá bom. Eu não posso ficar numa pensão, não, fica lá na casa deles. Eu cheguei lá, uma casinha muito simples, quintalzão. E
Já cheguei já no final da tarde, fiz o culto à noite, no outro dia marquei de visitar. Geralmente não como nada de manhã nem no almoço, não estava comendo, nós estávamos num período de jejum. Mas quando chegou o terceiro dia, ela virou para mim assim: eu faço questão que você coma com a gente. Eu falei: tá bom, eu tinha uns 16 anos, 17 anos. Faço questão que você coma com a gente. Ok. Fiz o que eu tinha que fazer cedo e fui. E eu estava vendo o quintal deles. O quintal deles tinha uns milhozinhos e tinha exatamente um galo e uma galinha. Os dois bichinhos ficavam. Quando eu cheguei, era a cerca, eles ficavam bem trancadinhos. Eu olhei, só estava o galo. Aí eu entrei. Ô, dona José, né? Maria José da Conceição. Ô, dona Maria José, bem, cheguei, já vai ficar pronto. Ah, tá. Olhei assim, eu acho que a galinha da senhora fugiu. Eu não vi ela lá não. Ela falou assim: não fugiu não, ela está aqui na panela. Eu falei: mas a senhora matou a galinha da senhora? Eu tinha 16 anos. Ela virou para mim e falou assim: é porque a gente não tinha o dinheiro para comprar carne. Eu disse para o Tião que a gente não pode receber homem de Deus de mão vazia. Ela matou a única galinha que ela tinha. Eu olhei aqui: como é que eu vou comer? Fiquei igual Davi, como é que eu vou beber dessa água agora? Aí, a gente comeu, né? Sobrou alguma coisa. Aquela mulher pegou as coisas que nós não aguentamos comer, colocou numa vasilha e saiu para distribuir para quem não tinha o que comer. Tem gente que não é dessa terra, está aqui, mas não é daqui. Tem gente que é instrumento de provisão. Você vai conhecer essa dona? Não, ela já morreu. Você vai ter noção do que ela já fez? Também não. Mas é esses anônimos como ela, como eu, como você, que Deus quer usar. Penúltimo, no meu top 4 da lista, são os 4 amigos do capítulo 2 de Marcos. Quem são eles? Não sei. De onde eles vieram? Também não sei. No capítulo 2 de Marcos fala que Jesus vai estar em casa. E o culto da casa de Jesus está tão cheio que não tem jeito de entrar. Muitas afluíram para ali, tanto junto que nem mesmo está à porta. E aí o que acontece? O que esses amigos fizeram? Esses amigos, amigão, nós não podemos fazer você andar, mas a gente vai te levar em quem pode. Levaram ele até Jesus. Chegaram lá, não tinha lugar para entrar. Os caras amarram a maca do cara, levam o cara para o telhado e jogam ele lá dentro. Aonde? Eu fico imaginando como é que eles fizeram isso, tirando telha. Ah lá, achei. Desce o homem. Sabe? E esses anônimos me ensinaram uma coisa, que a igreja precisa ter anônimos que levam as pessoas até Jesus. E não quer ser o centro de nada. Não inventa desculpa para os problemas que estão vivendo. Não se vitimizam com a vida. É alguém que foi lá para resolver o problema. Resolva o problema. De alguma forma. A gente vitimiza demais as coisas. Precisa disso. Se fosse a geração de hoje, com o cara na maca, amigão, aqui, nós te trouxemos até aqui. Você viu, né, cara? Tentamos. Não é assim que a gente faz? Tentamos. Mas você viu com seus próprios olhos que não deu. Talvez até ele mesmo: gente, tá bom, obrigado pelo que vocês fizeram por mim. Não tem jeito de entrar. Mas quando tem gente que quer fazer,
Quem quer fazer, faz. Quem não quer, faz o quê? Inventa uma desculpa. Vamos fazer? Vamos. Não sei qual dos 4 doido olhou e falou, gente, tem jeito de jogar lá por cima. Vamos levar aí. Você já carregou uma pessoa? Ó. O meu pai, de 1,68 m, estava pesando 60 quilos, antes de partir para a glória. Eu fui tentar mover ele na cama do hospital, quase morri, 60 quilos. Levinho. Agora você imagina levantar um cara num telhado. O trabalho que isso deu. A pergunta que eu faço para você é o quê? Quem que você está disposto a erguer? Para que essa pessoa chegue até Jesus. E último, o meu preferido, o anônimo samaritano. A história bíblica vai dizer que os mestres da lei perguntaram para Jesus assim: mestre, o que resume a lei? Qual o maior mandamento? Aí Jesus fala: ama a Deus sobre todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo. Aí o engraçadinho fala assim: quem é o meu próximo? Aí Jesus falou assim: deixa eu te mostrar quem é seu próximo. Deixa eu contar uma história. Um homem descendo de Jerusalém para Jericó, foi assaltado, bateram nele, espancaram ele. Ele caiu quase que morto na beirada. Passou um sacerdote, não fez nada. Passou um levita, não fez nada. Mas passou um samaritano. Aproximou, vendo, a gente tinha que ter tempo para trabalhar o texto. Vendo, você tem que ter uma visão de alguma coisa. Aproximou, viu como é que ele estava. Primeira coisa que ele fez foi o quê? Tomou unguento, tomou óleo, limpou suas feridas. Não, me desculpa, limpou as feridas com o vinho que carregava. Quantas vezes fala vinho, literalmente, não é só o vinho, pode ser vinagre, que é também antisséptico. Jogou um vinagre, limpou, pensou-lhe as feridas com unguento. Geralmente esses caras andavam ou com cálamo ou com bálsamo, porque bálsamo, se você pegar bálsamo puro em qualquer ferida, você põe, ela cola. É tipo babosa. Pensou-lhe os ferimentos, cobriu os ferimentos, botou em cima do seu jumento, seu animal, levou para uma estrebaria, chegou para o dono da estrebaria e falou assim: cuida dele, já fiz os primeiros socorros, toma aqui o dinheiro da despesa que ele vai te custar. Eu vou passar aqui na volta e se tiver te custado mais, eu pago o resto. Quem é o samaritano? Não sei. De onde ele veio? Também não sei. Agora preste atenção, tenta imaginar, porque o texto bíblico não te dá isso não. Aquele cara acordando, da surra que ele tomou, 1, 2, 3 dias, cheio de hematoma, cabeça doendo, todo machucado, mas acorda. Onde é que eu estou? Você está na estrebaria tal aqui. Estou me lembrando, eu fui atacado, mas como é que eu vim parar aqui? Um cara te trouxe. Qual que é o nome dele? Não sei. Como que eu cheguei? Você chegou em cima do animal dele aqui. Como que é isso? Em cima do animal dele. Você chegou com as faixas enroladas. Ele já tinha tratado de primeiro as suas feridas. Arruma o endereço, arruma o contato. Eu preciso. Não sei quem é esse cara, não sei. O anônimo do samaritano, sabe o que é legal? É que aquilo que ele carregava, não era para aquilo que ele usou. Não era. Ele não saiu de casa assim: ô mulher, ô amor, prepara um animal para mim. Tá bom. Ô servo, prepara um animal para mim. O que o senhor quer que coloque lá? Eu quero que você coloque um unguento, um azeite, eu quero que você coloque um vinho, eu quero que você separe uma sacola de dinheiro, eu quero que você separe umas ataduras. Vai que eu encontro alguém arrebentado no caminho. Realmente você acha que ele saiu de casa com isso na cabeça? Não, mas ele é o tipo de gente que tudo que ele tem consigo serve
o propósito da caminhada dele está ali. Quem está me entendendo aí? Esse anônimo, ele não está omisso. O nosso grande problema é a omissão. O apóstolo Tiago diz que quem sabe o que fazer e não o faz, comete pecado do mesmo jeito. Tiago diz que o pecado de omissão é do mesmo nível do pecado de comissão. Mas esse é um cara que sai e ele não está premeditando encontrar alguém. Ele tem vinho. Eu escrevi aqui para mim, no dia que eu estava escrevendo isso, nota para mim, o meu óleo, o meu vinho, o meu animal, a minha condução, estão à disposição daqueles que Jesus quer tocar neles? Estão à disposição? Estão à disposição? Sabe, você não precisa fazer muita coisa, é só apontar um caminho. Só apontar um caminho. A maior dor que nós temos que ter, que talvez, tomara que a gente não tenha mais essa dor, é de um dia ter que acompanhar a cerimônia fúnebre de alguém e olhar para aquela pessoa que eu conhecia, que eu via, e ter a convicção de que eu não fiz nada para mudar a realidade dela. Nada. Eu não estou mudando a realidade de muita gente aqui de cima, não. Eu estou edificando a igreja hoje. Mas eu preciso pensar nisso também, como cidadão, como cristão. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer por você? No caminho, todas essas pessoas que eu citei, nenhuma delas estava dentro de um ambiente religioso. Nenhum deles. Mas eles foram usados. O Espírito Santo está nos chamando. Você quer ser esse anônimo? Porque qual que é a nossa reclamação? Estou muito chateado. Você está chateado? Porque uma pessoa que eu ajudei muito, virou as costas para mim. Bem-vindo ao mundo. Bem-vindo ao normal. É assim mesmo. Jesus nunca apareceu para você, para bater nas suas costas e falar assim, que bonito que você está fazendo com o que eu fiz na cruz, hein? Ele já fez isso com você? Não fez, nem vai fazer. Mas Jesus fez. E a única coisa que ele precisou fazer foi morrer. A única coisa que precisa que ele fizesse foi morrer. Então, esse anonimato é o convite do Evangelho. Você quer assim? Vamos fazer isso. Vamos pensar nisso. Amém? Vamos orar? Fecha aí os seus olhos, onde você estiver.